O Senado da República, bom dia. Estamos começando agora o nosso primeiro bloco de notícias desta manhã, dizendo que o Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional das drogas, PEC das drogas. É uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que julga uma ação que descriminaliza a posse e uso de pequenas quantidades de drogas. A emenda constitucional aprovada pelo Senado considera crime quem porta e usa qualquer quantidade de droga. A matéria ainda precisa ser votada pelos deputados federais e, por certo, vai demorar mais alguns dias. Essa PEC, como já dissemos, é uma resposta dos senadores ao Supremo Tribunal Federal. Há algum tempo, Supremo Tribunal e Senado Federal caminham às turras. Não se tem nenhuma aceitação de razoabilidade para uma disputa entre dois poderes. Mas, lamentavelmente, nos dias de hoje, até mesmo os poderes da República estão divididos internamente. Câmara e Senado não se entendem em relação a algumas matérias. O Judiciário, idem. Vejamos a briga agora no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com o corregedor tomando uma decisão monocrática e afastando juízes e desembargadores federais que atuaram na Lava Jato. E no dia seguinte, essa decisão de afastamento foi antes de ontem. E no dia seguinte, ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, não só reprovou a decisão do ministro corregedor em afastar os magistrados federais, como o presidente do Supremo, que é também presidente do CNJ, levou o CNJ a desfazer a decisão monocrática de afastamento dos magistrados. Inconcebível isso, né? Por fim, vem a briga do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o Poder Executivo, agora ameaçando de abrir algumas comissões parlamentares de inquérito nada interessantes ao governo Lula. Tudo isso leva a sociedade a descrer de todos os homens públicos, com ou sem mandato. O Poder Judiciário não tem mandato, embora o Supremo queira agora estabelecer mandato para os ministros das Cortes Superiores. Pois bem, tudo isso, repito, leva a sociedade a descrer de todos os homens públicos, com ou sem mandato popular. Agora mesmo, no caso das investigações sobre abuso de poder político e econômico praticados pelo deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, é voz corrente de que a investigação não dará em nada. Ora, como se pode fazer um juízo tão negativo desse jaez com pessoas que devem ter responsabilidade com o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria Regional Eleitoral, embora seja composta
promotores de justiça do Estado, mas é comandada por um procurador da República e é considerada, então, porque a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, é considerado da área federal. E aí, de pronto, tão logo a investigação é aberta, já tem gente, e muita gente, dizendo que não vai dar em nada. Daí se afirmar que a descrença da sociedade é praticamente generalizada com todos os homens públicos. E os procuradores da República e promotores de justiça são homens públicos, exercem funções públicas. Pois bem, é voz corrente se dizer que não vai dar em nada. A descrença no Ministério Público raia ao inaceitável. Embora promotores de justiça e procuradores da República deem imagem a essa descrença. Vejamos um exemplo. Desde 2022, vereadores e população do município de Aquiraz, aqui na região metropolitana de Fortaleza, convivem com a denúncia e investigação de desvio de recursos públicos da merenda escolar. Atenção, desvio de recursos públicos da merenda escolar. Isto desde 2022. Estamos já em 2024. Portanto, 2 anos de investigação de um crime de desvio de recursos públicos e recursos públicos destinados à alimentação escolar. Pois bem, a Câmara Municipal de Aquiraz instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a situação. A Justiça barrou a CPI. A Câmara Municipal de Aquiraz instalou um processo administrativo para cassar o mandato do prefeito. A Justiça barrou. Mas a investigação do desvio de recursos continua. E agora sabe onde está? Está no Ministério Público Federal em Juazeiro do Norte. Sabe quando? Sabe desde quando? Desde outubro de 2022. Tem razão isso? Tem sentido isso? Uma investigação que já havia sido feita aqui, embora preliminarmente, mas já estavam comprovados todos os indícios dos desvios de recursos, porque a alimentação comprada ou parte dela era inservível, a carne e os feijão, arroz e os outros produtos. A investigação já estava praticamente concluída e ainda estamos, desde outubro de 2022, com um procurador da República em Juazeiro do Norte. Não tem sentido. É exatamente por isso que a sociedade descrê do bom trabalho do Ministério Público, que era uma instituição respeitadíssima, mas em vários casos dessa espécie, leva a que a sociedade passe a descrer também, como uma boa parte não acredita mais no judiciário e a quase totalidade não acredita no legislativo e no executivo. Não é bom isso para a democracia, para a sociedade de um modo geral, se descrer de tudo e de todos. É preciso que os homens públicos, não só os detentores de mandatos, mas juízes, promotores, fiscais públicos, exerçam bem o seu mistério para que a sociedade possa acreditar que as instituições ainda estão vivas e prestando serviços
à sociedade. O deputado Sargento Reginaldo denunciou ontem na Assembleia Legislativa que um diretor do DETRAN levou um grupo de terceirizados. Os servidores do DETRAN estão em greve. Então, o deputado disse que um diretor do DETRAN, ele nomina, que um diretor do DETRAN levou um grupo de terceirizados para fazerem vistorias nos veículos que precisam ser vistoriados pelo DETRAN, lá no Castelão. Ele disse que essa vistoria só pode ser feita lá no DETRAN e que a ida desses terceirizados com esse diretor era ilegal. Vamos ouvir o que disse o deputado Sargento Reginaldo. Chamar a atenção aqui dos colegas deputados para o nome desse senhor, Raimundo Oman Carneiro Filho. Raimundo Oman Carneiro Filho é diretor do DETRAN e apareceu hoje pela manhã num vídeo que circula nas redes sociais, chamando o deputado Aloysio, o ex-deputado dessa casa, ex-deputado federal, ex-secretário de Maracanaú, capitão Wagner, de bandido. Esse cidadão, diretor do DETRAN, aparece num vídeo hoje chamando capitão Wagner de bandido. Eu conheço a trajetória política, a história de capitão Wagner, e não me recordo, e não temos até esse momento, nada na história do capitão Wagner que possa manchar a sua história e vida política. Ao contrário desse cidadão, que até onde me conste, e é o que estão falando, responde por um crime do trânsito, onde uma pessoa teria morrido. Ao contrário do diretor do DETRAN, que nesse momento, deputado Cláudio, está no Castelão, porque os servidores do DETRAN não aceitaram a conversa fiada do governo e continuam paralisados. E o que é que esse diretor fez? Pegou um grupo de terceirizados, contra a lei, contra a legislação, levou para o Castelão e está fazendo vistorias às surdinas, às escuras. O que é que diz a legislação? Que vistoria de trânsito precisa ser feito por um vistoriante, um servidor público vistoriante, um técnico. E que isso precisa ser feito nas dependências do DETRAN. Até onde nós sabemos, o Castelão não tem uma subfilial do DETRAN. Nós iremos denunciar ao Ministério Público essa prática, porque o que está se dizendo é que esse diretor sozinho está assinando como se estivesse com um grupo de vistoriantes todas as vistorias que estão sendo realizadas por terceirizados. Ele está fornecendo a sua senha para que pessoas terceirizadas, não habilitadas, estejam fazendo vistoria, porque o DETRAN está de greve. E vai continuar de greve, simplesmente porque não aceitou ser enganado pelo governador Eumano Freitas. Agora, senhor Raimundo Oman Carneiro Filho, pode ter certeza, o senhor vai responder. Pelo que está sendo feito hoje, o Estado do Ceará está burlando as leis, a legislação, porque o seu governador é incompetente para negociar com uma categoria e está fazendo um serviço irregular, um serviço público realizado de forma irregular. E o Ministério Público precisa adotar providências quanto a isso, e nós faremos hoje essa denúncia. Bom, esse cidadão citado aí pelo deputado Sargento Reginaldo, o Oman Carneiro Filho, é filho de um ex-deputado estadual, o Oman Carneiro, que era uma pessoa que fazia serviços para os irmãos Ciro
e Cid Gomes. Até bem pouco, ele era um serviçal dos dois irmãos. Hoje, não se sabe se ele ainda está prestando o mesmo serviço de outrora, mas ele, por conta disso, da ligação com os irmãos Ciro e Cid Gomes, chegou a ser deputado estadual. Como o Detran está dividido, tem os lotes dos políticos, ele está lá por conta ainda do apadrinhamento do ex-governador Cid Ferreira Gomes. O deputado Fernando Santana, deputado estadual, e outros deputados, integrantes da CPI da Coelce, estiveram no início da noite de ontem, juntamente com o governador Eumano de Freitas, com o ministro das Minas e Energias, apresentando um relatório dos trabalhos da CPI sobre a má prestação de serviços da Coelce aqui no estado do Ceará. Antes de ir a Brasília, ontem, esse encontro dos deputados, do governador com os deputados e o ministro das Minas e Energia, aconteceu no início da noite de ontem. Mas, na parte da manhã, o deputado Fernando Santana relatou que iria acontecer esse encontro e disse mais do que poderia resultar essa conversa deles com o ministro das Minas e Energias. Vamos ouvi-lo. O governador tomou a decisão de ir lá ao Ministério, conversar com o ministro e cobrar que seja tomada uma decisão urgente aqui no estado do Ceará de que a empresa Enel ou mude ou se mude do nosso estado. E lá mesmo o governador, e aí eu quero muito agradecer em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, já marcou uma reunião para hoje às 18 horas, com a presença dele, e convidou a Comissão Parlamentar de Inquérito para levar esse dossiê e apresentar ao ministro de Minas e Energia. O nosso intuito, e eu vou sempre deixar isso claro, vou ser repetitivo, o nosso intuito não é nada contra a Enel. Nosso intuito é que a Enel mude, melhore o seu serviço, respeite o povo cearense, preste um bom serviço, cobre um preço justo por esse serviço que ela está prestando ao povo cearense. Hoje, a tarifa é a mais alta do mundo, a comparar com o péssimo serviço que a Enel tem prestado aqui no estado do Ceará. Se nós formos fazer essa comparação, deputada Lia, se nós formos colocar isso na ponta do lápis, deputada Juliana, deputado Felipe Mota, deputado Sargento Reginaldo, a tarifa mais alta do mundo é a do estado do Ceará, porque ela devolve um serviço péssimo, desrespeita o povo cearense. Então, esse reforço que nós ganhamos do governador Eumano de Freitas, pessoalmente, exigindo que a Enel respeite o povo cearense, é uma demonstração clara de que o trabalho da CPI tem sido conduzido com responsabilidade, com respeito, e mostrando passo a passo o que a Enel tem errado neste contrato que ela tem de concessão desde 1998. Então, hoje, nós pretendemos sair com uma luz no fim do túnel, com um pouquinho de esperança que dias melhores estão por vir na distribuição de energia elétrica no nosso estado. E, repito, ou que a Enel mude o formato de trabalhar e respeite o povo cearense, que ela possa investir parte dos bilhões de reais que ela levou do dinheiro suado do nosso povo, ou que ela se mude do estado do Ceará e deixe outra empresa entrar aqui para tentar prestar um bom serviço. Quem sabe, até 2 empresas ou 3. Muitas vezes, de Assis, o que falta, meu caro colega deputado, é uma boa concorrência. O que falta são 2, 3 opções, deputado Leonardo, para que a população possa escolher até quem vai prestar o seu serviço. Quem sabe se isso não será possível? Quem sabe se não será essa a discussão
Enfim, é dizer da minha alegria, da minha felicidade de ver o governador Eumano se envolvendo pessoalmente e com a indignação que é peculiar dos grandes homens públicos de não aceitar essa situação que tem acontecido aqui no estado do Ceará. Repito, do pior serviço que nós já vimos ser prestados aqui na nossa geração por uma empresa que entrega energia elétrica ao povo cearense. Bom, essa luz no fim do turno, que o deputado disse esperar ver depois da reunião com o ministro, ele não viu essa luz no fim do turno, no túnel, e nem verá. Ele não viu e nem verá. A participação do governador Eumano nesse encontro é mais uma animação da política, porque o ministro das Minas e Energias já recebeu o governador de São Paulo, onde a Enel atua e presta um serviço de péssima qualidade. O Noticiário Nacional mostrou isso com insistência recentemente, quando de fortes chuvas em São Paulo, ou mesmo sem chuvas, o governador de São Paulo esteve com o ministro, o prefeito de São Paulo, idem, e a Enel continua lá em São Paulo. Olha que São Paulo tem um peso, e olha que peso tem São Paulo no cenário nacional. Essa CPI aqui, da Coelce, que é uma subsidiária da Enel, é só uma animação política. Eu sempre disse que ela não dará em nada, e não vai dar realmente. Os deputados que integram a CPI estão todo dia com esse mesmo discurso, porque alguns deles são candidatos a prefeitos municipais e outros querem marcar o seu nome para, quando for na disputa de 2026, falarem: olha, nós integramos a CPI da Coelce, fizemos isso, aquilo outro. Mas a Coelce vai continuar aí. O ministro da Justiça, o ministro das Minas e Energias, não disse nada além do que havia dito ao governador de São Paulo, ao prefeito de São Paulo, não disse nada além para os cearenses. Nada, absolutamente nada. O deputado falou aí no volume de recursos ganho pela Coelce aqui, mandado para fora do Estado, porque a empresa nem nacional é a Enel, né? Pois é, o governo do Estado do Ceará é o maior cliente da Coelce. Um dia desse nós mostramos aqui quanto o governo do Estado vai pagar este ano. Mais de R$1 bilhão pelo consumo de energia nos seus inúmeros imóveis espalhados pelos 184 municípios cearenses. O governador poderia economizar, no mínimo aqui, 300, 400 milhões de reais. Em vez de pagar R$1 bilhão e pouco pelo consumo de energia, se ele tivesse instalado energia solar, né? A energia eólica, o estado rico em sol, em vento, não tem. O estado do Ceará não tem praticamente nada de energia solar ou eólica, nem nos prédios novos que estão construindo. O hospital da UES, que é prometido, a promessa era de inaugurar no final de 2022, provavelmente não será inaugurado em 2024, o governador acabou com o consentimento da Assembleia, um consentimento com aplausos da Assembleia. O governo do Estado doou um terreno lá, vizinho ao hospital da UES, para a Coelce construir uma subestação para fornecer energia para o hospital da UES, que vai ser inaugurado não se sabe quando. Ora, se o governo quisesse economizar dinheiro, quisesse
limitar os lucros da Coelce, ele teria já instalado lá uma planta de energia eólica ou solar, lá no terreno do hospital. Mas não tem. No centro administrativo, no chamado Cambeba, onde tem vários prédios, grandes prédios da administração estadual, não tem energia solar nem eólica. Então, por que esse discurso? Os deputados poderiam, em primeiro lugar, cobrar do governo a exploração da energia limpa e economizar bastante dinheiro. Se o Estado economizasse 300 milhões de reais por ano nos gastos com a conta de energia, já seria de muito bom proveito. O discurso dos deputados da CPI é um discurso demagógico. O deputado Renato Roseno, deputado estadual, e resignado com o tratamento do governo do Estado com os servidores, voltou a falar da tribuna da Assembleia ontem, cobrando um melhor diálogo do governador Elmano com os servidores estaduais. Vamos ouvi-lo. Vários servidores federais, em especial das universidades e dos IFs, os institutos federais e das universidades federais, estão num processo de mobilização para a recomposição de seus salários. A mesma coisa acontece com servidores estaduais. Se você pega, por exemplo, hoje, servidores da UES, da UVA, da URCA e do DETRAN, além dos servidores da saúde também, e os servidores da educação básica, em mobilização pela recomposição de seus salários. O nome disso é auto-organização. Aquele que luta pela sua própria dignidade dá uma contribuição à sociedade também. Durante muitos anos, nos últimos anos em especial, houve corrosão do poder de compra dos salários dos servidores, tanto federais como estaduais. É legítimo a cada uma dessas categorias, através dos seus sindicatos, que eles se mobilizem. Portanto, não cabe nenhum tipo de reproche ao direito de auto-organização. Não é admissível nenhuma prática contrária à auto-organização, em especial a defesa da sua própria categoria por parte dos sindicatos. Há uma inegável insatisfação no meio dos servidores, porque eles entendem que é exatamente num governo democrático que deve haver mais espaço para concretizarem as suas demandas. É exatamente num governo democrático em que os servidores e servidoras esperam, e assim também espero, terão possibilidade de acordos de médio e longo prazo para a recomposição das perdas salariais. Os governos autoritários não vão fazer isso. Governos anti-servidor, governos de cunho estritamente neoliberal, são contra. Lembremos a fala do anterior ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que ele dizia que ia colocar uma granada no bolso do servidor. Claro que quem diz que vai botar uma granada no bolso do servidor não vai fazer negociação nenhuma. É exatamente no período democrático, no período de governo democrático, que os servidores eles têm que se movimentar. Se não for o sindicato e o campo progressista a organizar a insatisfação e a indignação dos servidores, dos trabalhadores, quem o fará? A rede social, capturada pela extrema-direita, a própria extrema-direita, que vai fazer isso? Você não pode entregar a indignação das pessoas a ser capturada pela direita e pela extrema-direita. O deputado Renato Roseno sentiu-se traído pelo governo, porque no início de março ele ocupou a tribuna da Assembleia para anunciar que, com a autorização do então secretário de Relações Políticas do governo, Valdemir Catânio,
de que o governador Eumano de Freitas anunciaria, palavras dele, deputado Renato Roseno, o governador anunciaria, no dia 1º de abril, às 9 horas da manhã, no Palácio da Abolição, o índice de majoração salarial para todos os servidores do Estado neste ano. E ele estava certo de que o aumento, o governador teria garantido, segundo palavra do secretário de Relações Políticas, o Catânio, teria garantido que o aumento seria um pouco maior do que a inflação do ano passado, que foi de 4,62%. E que ele, Roseno, acreditaria que o aumento seria retroativo, embora fosse anunciado no dia 1º de abril, seria retroativo a 1º de janeiro, que era a data base dos servidores estaduais. Bom, o deputado viajou e, na ausência dele, ele foi surpreendido com, ainda no mês de março, poucos dias depois do pronunciamento dele, da mensagem do governador Eumano, concedendo uma majoração de 5,62% para os servidores estaduais a partir de 1º de julho. A matéria chegou pela manhã no plenário da Assembleia e 4 horas depois estava aprovada e já sancionada e publicada pelo governador no mesmo dia. O deputado Renato Roseno sentiu-se traído por isso. Ele entendia que se o governador ia descumprir a promessa que houvera feito através do secretário Catânio, que pelo menos o governo, não o governador, mas o governo o tivesse comunicado da nova decisão. O deputado continua na base aliada do governo, mas o governo não confia mais como confiava antigamente no seu aliado Renato Roseno. Por seu turno, depois desse discurso do deputado Renato Roseno, o deputado Antônio Henrique foi forte na sua fala contra o tratamento do governador com os servidores, sobretudo os que estão em greve. Vamos ouvi-lo. Professores da UFC instalam comando de greve nos jardins da reitoria. Essa é a matéria do blog do Edson Silva. Diário do Nordeste. Ceará inicia a semana com todas as 6 universidades públicas e o Instituto Federal em greve. Além de reajustes salariais, professores e servidores reivindicam mais vagas para concursos e melhorias na infraestrutura dos campos. Manchete do jornal Diário do Nordeste. E aqui nós temos, eu vou aproveitar que eu já estou aqui com a matéria em mãos. O que é que diz aqui, a matéria é muito longa, eu li a manchete e vou ler aqui esse parágrafo. No caso das instituições estaduais, nesse tempo de mobilização, a Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, que representa o governo na esfera judicial, ingressou na Justiça solicitando a ilegalidade da greve dos docentes. Os sindicatos recorreram das decisões proferidas até o momento. E aí, eu fico aqui, deputado Cláudio Pinho, deputado Queiroz e os demais deputados que aqui se encontram, e principalmente para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão acompanhando esse nosso pronunciamento através das redes sociais e através dos veículos de comunicação aqui presentes. Eu fico perguntando, nós estamos em um país democrático, onde o governo se diz ser o mais democrático de todos, mas, quando você lê essa notícia de que o governo
entrou na justiça pela ilegalidade da greve, aí eu pergunto, onde está a nossa democracia? Um governo que se diz democrático, um governo que se diz que dialoga, que aceita todo tipo de movimento, mas na hora que o movimento se levanta, na hora que os professores, servidores entram em uma decisão conjunta, coletiva, o governo vai à justiça pedir a ilegalidade. E além do mais, se tratando da educação, deputado Cláudio Pinho, o ministro da Educação é o ex-governador e atual senador Camilo Santana. Aquele que sempre está defendendo e falando que nós temos realmente uma melhor educação. Eu até acredito que nós temos a boa educação porque nós temos bons mestres, porque nós temos bons professores. Não estão recebendo do governo estadual e do governo federal aquilo que merece, o cuidado que deveriam ter. Bom, sequenciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, agora vamos para as manchetes e destaques dos principais jornais nacional e local. Oceli e Lorena. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena. Bom, iniciando agora com a capa do jornal O Globo. Inhotim, a portuguesa Grada Quilomba e o brasileiro Paulo Nazaré abrem exposições no Museu a Céu Aberto de Minas Gerais. Senado se contrapõe à STF e aprova alçar à Constituição crime de porte de drogas. Com apoio de larga maioria, PEC pressiona julgamento em curso no Supremo que definirá a quantidade que distingue usuário e traficante. O Senado aprovou, com 53 votos, a chamada PEC das drogas, que eleva à Constituição o crime de porte de entorpecentes. Agora, o texto vai para a Câmara. A emenda constitucional não muda o entendimento da lei atual de que portar drogas é crime e que a punição de prisão é destinada a traficantes e não a usuários, mas vai de encontro a um julgamento em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Na Corte, já há maioria entre ministros para estabelecer uma quantidade específica que diferencia usuário de traficante. Além disso, há 5 votos no Supremo para descriminalizar o porte de maconha. As duas medidas são tidas por especialistas como decisivas para reduzir a superlotação dos presídios. Juro alto nos Estados Unidos e mudança na meta fiscal elevam dólar e devem frear queda da Selic. A perspectiva de juro alto por mais tempo nos Estados Unidos e a preocupação do mercado com as mudanças na meta fiscal brasileira fizeram o dólar ter a maior alta em mais de um ano, chegando a R$ 5,26. Na projeção de analistas, o atual cenário deve fazer o Banco Central reduzir o ritmo da queda da taxa Selic. Presidente do Conselho da Petrobras volta ao cargo. CNJ revoga a decisão que afastou ex-titular e atual juiz da Lava Jato. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, classificou o afastamento de Gabriela Arnes e Danilo Pereira Júnior por liminar do Corregedor-Geral como uma medida arbitrária e desnecessária. Vereadores são presos sob acusação de elo com o PCC. O Ministério Público de São Paulo acusa 3 vereadores de cidades diferentes de receber suborno da facção para favorecê-la em licitações. Lira reage a governo após briga com Padilha e demissão de aliado. O presidente da Câmara avisa aliados que dará aval a medidas que desgastam o Planalto, como a criação de CPIs. Mitos sobre os monges medievais. Associados a uma vida comedida e longeva, esses religiosos não cuidavam do corpo, tinham o costume de beber água com vinho e pouco se banhavam. Tio, o senhor precisa assinar. Mulher dizendo-se sobrinha levou cadáver em cadeira de rodas a banco para assinar o empréstimo. Ela foi conduzida à delegacia e ele ao IML. Disputa industrial. Fuscova chinês na rota do Brasil.
Após vitória na justiça, a GWM, gigante chinesa de carros elétricos, já pode lançar aqui um modelo que, segundo a Volkswagen, é uma cópia escancarada do icônico Fusca. E por fim, aplicações e riscos da IA em debate. As potencialidades, os perigos e o mercado da inteligência artificial na América Latina foram assuntos no intenso primeiro dia do Web Summit Rio. Oceli, quais são os destaques do Estadão? Capa do Estado de São Paulo de hoje. Insegurança pública. Vereadores são presos por infiltrar PCC em licitações municipais de prefeituras de São Paulo. A imagem de destaque, como vocês podem ver, é essa embarcação que foi encontrada à deriva no Pará. Grupo que chegou morto ao Brasil em barco à deriva é da África. A Polícia Federal investiga como embarcação sem motor ou vela, onde estavam corpos de 9 africanos, parou na costa do Pará. A rota ainda é um mistério. As vítimas tinham documentos de Mauritânia e Mali, regiões com forte emigração para a Europa. CNJ derruba afastamento da juíza Gabriela Hatz da Lava Jato. Colegiado reintegrou o juiz titular da 13ª Vara de Curitiba e manteve afastamento de 2 desembargadores do TRF-4. A manchete principal do Estadão é texto agora vai à Câmara. Que texto? Senado reage ao Supremo Tribunal Federal e aprova projeto que pune porte de droga. Proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de drogas foi aprovada ontem em 2 turnos pelo Senado. Em mais uma reação da Casa ao Supremo Tribunal Federal. O STF analisa processos sobre o tema e tem entendimento em linha oposta à do texto votado pelos senadores. A PEC, de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, incorpora à Constituição artigo que considera crime tanto a posse como o porte de drogas e em qualquer quantidade. Caberá ao policial, segundo a emenda de autoria de Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, distinguir quem é usuário e quem é traficante. Na primeira votação ontem, foram 53 votos a favor e 9 contra. Na segunda votação, foram 52 votos a favor e 9 contra. O texto agora vai para análise e voto da Câmara dos Deputados. Sobre o assunto, ainda temos um destaque aqui, uma chamada para a coluna do Estadão. Arthur Lira vai abrir até 5 CPIs na Câmara. A Vera Rosa escreve o recado de Alcolumbre ao STF. Caminho da Praia. A rodovia Mogi-Bertioga é concedida a grupo privado. Conflito no Oriente Médio. Novas sanções contra o Irã tendem a ter efeito reduzido. Campeonato Brasileiro. CBF afasta 3 árbitros por falhas na primeira rodada. Aquecimento global. Tecnologias para reprojetar meio ambiente se popularizam. Na área de economia, temos disparada do dólar traz riscos para a Selic
e a inflação, dizem economistas. Saúde. Busca por médicos alergistas subiu 42% em 3 anos no Brasil. Covid pode ter influência. Consultas médicas na especialidade chegaram a 3 milhões em 2022. Estudos apontam alta de doenças alérgicas. Os 2 editoriais têm como título O Papelão do Itamaraty lulopetista e Tragédia das Crianças Pobres. Eram essas, Lorena, os destaques da capa do jornal Estadão. Agora é com você. Bom, agora indo para a capa da Folha de São Paulo, Senado aprova PEC das drogas em reação ao STF. Proposta criminaliza porte e posse de substâncias e texto segue para a Câmara. Supremo se vê sob ataque e ministros buscam Lula. A alta insatisfação do Congresso com a atuação do STF foi assunto em jantar entre o presidente Lula e 4 ministros da Corte na segunda-feira, dia 15. O clima azedou após o embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, dono do X. Os magistrados pediram ao chefe do Executivo maior empenho do governo em defesa da democracia e do Supremo. Paris, a 100 dias dos Jogos. Reta final impõe 2 questões: prevenção do terrorismo e cumprimento de promessas de sustentabilidade. Pela primeira vez, equipe brasileira deve ter maioria feminina. Dólar supera os R$ 5,26 com temor de mudança fiscal e Fed. O dólar registrou sua 5ª sessão seguida em alta e saltou 1,65% ontem, fechando cotado a R$ 5,268, maior valores desde março de 2023. O efeito foi causado pelos temores acerca da trajetória fiscal do Brasil, do adiamento das apostas de cortes de juros nos Estados Unidos e da tensão entre Irã e Israel. Meta do ano que vem depende de 50 bilhões de reais extras. O governo Lula vai precisar de 50 bilhões de reais em receita extra para cumprir a meta de déficit zero nas contas em 2025, mesmo com o afrouxamento do alvo anterior, que era de superávit de 0,5% do PIB. Para isso, a gestão prevê fechar brechas na legislação tributária. O governo busca mais 35 bilhões para baixar conta de luz. Após reduzir em até 5% as tarifas de luz neste ano, a gestão Lula discute como garantir o alívio a partir de 2025. Calcula-se que, para isso, serão necessárias 35 bilhões anuais. Entre as medidas em estudo estão usar recursos do orçamento e rediscutir subsídios. Os editoriais falam sobre economia oscila entre o medíocre e o arriscado, e Trump e o impensável acerca de julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos. Nova série mostra os caminhos e como planejar a compra da própria casa. Bienal de Veneza, sob chefia de diretor do MASP, mira a periferia do mundo. Mortos em barco à deriva eram da África, afirma a Polícia Federal. Documentos que estavam perto dos 9 corpos achados em barco no Pará indicam que as vítimas eram de Mauritânia e do Mali. Segundo a Polícia Federal, ao menos 25 pessoas estavam na embarcação quando saiu da África. A hipótese é de que todos morreram de fome ou sede. Operação prende 13 suspeitos de fraudes em licitações em São Paulo. Promotoria diz que o grupo é ligado ao PCC e possui contrato de 200 milhões de reais com prefeituras e câmaras em todo o estado. 3 vereadores foram detidos. Crise diplomática México-Equador gera racha regional. E por fim, a foto em destaque da capa traz os vitrais de Tarsila, Portinari e Segali, que são reformados após danos causados por obra do metrô. Estrutura de chumbo que sustenta 59 obras em Museu da FAAP, em São Paulo, foi danificada por construção da linha 6 laranja. Segundo a instituição, concessionária nega o estrago. E agora, Celi, quais são os destaques do jornal O Povo? Capa do jornal cearense O Povo. Vocês podem ver a imagem de destaque é do caderno Vida e Arte, é o caderno de entretenimento, dizendo: Escola de Audiovisual
realiza atividades com jovens do povo Anassé. Os indígenas Anassé, eles habitam em 2 municípios, Caucaia e São Gonçalo do Amarante. Mas a manchete principal do jornal é a decisão do Senado. Qualquer quantidade. Senado aprova criminalização do porte de drogas. A mudança na Constituição foi aprovada para considerar crime tanto a posse quanto o porte de drogas em qualquer quantidade. Proposta segue agora para a Câmara Federal e vai na contramão do que pensa o Tribunal Superior Eleitoral. Na área de cidades, Justiça nega prisão de acusado de importunação sexual em elevador. É aquele caso do empresário com a nutricionista. Esportes. O Fortaleza Esporte Clube recebe Cruzeiro no Castelão e mira segunda vitória seguida no Brasileirão. O jogo será hoje aqui em Fortaleza às 20 horas. Economia. A ANEEL aprova redução de até 3,10% nas contas de energia elétrica no Ceará. Outra foto em destaque é uma reportagem do jornal dizendo o seguinte: em crise financeira, Santa Casa de Fortaleza, Santa Casa de Misericórdia, tem queda de 94% em cirurgias. E essa foto é de um casarão que fica lá no bairro de Jacarecanga, dizendo o seguinte: casarão do bairro de Jacarecanga tem o segundo andar pertencente à Santa Casa de Misericórdia. Só que esse casarão está condenado, os órgãos competentes já disseram que não tem como recuperá-lo. Lorena, agora é com você. A capa do Correio Brasiliense traz como destaque uma entrevista realizada com o ministro Gilmar Mendes. Temos clamado há algum tempo pela regulação das redes. É uma das falas do ministro para o CB Poder. Senado aprova PEC que criminaliza porte de drogas. Pela proposta votada ontem, levar qualquer quantidade de entorpecentes será considerada crime no país. O texto segue para a Câmara. CNJ mantém juízes no cargo. Plenário do Conselho Nacional de Justiça reverte decisão que afastou Gabriela Arnes e Danilo Pereira Júnior de Curitiba. Eles foram citados pelo corregedor-geral Luiz Felipe Salomão por ilegalidades na Lava Jato. Um morto no banco. O cadáver de um homem de 68 anos foi levado de cadeira de rodas a uma agência pela sobrinha do idoso, no Rio. Ela tentou aplicar um golpe para retirar R$17 mil em empréstimo. Cultura viva na escola. Alunos do Centro de Ensino Especial de Sobradinho tiveram uma aula diferente, com a apresentação de rituais de dança e canto de indígenas. Olimpíada. Há 100 dias dos Jogos de Paris 2024, o Correio aponta 10 preocupações do time do Brasil. Jovem morreu em racha. PCDF indiciou o motorista que provocou a morte de Letícia Camargo, 17 anos. Rafael Oliveira estaria bêbado e apostando corrida. Nova tenda em Ceilândia. Estrutura foi inaugurada no estacionamento do Hospital Regional e deverá reforçar o atendimento e acolhimento de pacientes. Deputado do PSOL do Rio de Janeiro chuta ativista do MBL. Israel. Ataque demora, diplomacia age. Apesar de ter afirmado que vai retaliar o Irã, o governo israelense tenta convencer aliados de sanções econômicas a Teherã. E por último, migração. Mortos em barcos são da África. Polícia Federal conclui que mortos encontrados em embarcação à deriva no Pará são do Mali e da Mauritânia. Oceli. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo. Na coluna do Estadão, a jornalista Rosiane Kennedy, que escreve esta coluna, tem uma nota em destaque: Arthur Lira vai abrir até 5 CPIs na Câmara após escalada da crise com o governo Lula.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, avisou na reunião do Colégio de Líderes ontem que vai abrir até 5 comissões parlamentares de inquérito. O gesto escala ainda mais a crise entre o líder do Centrão e o Palácio do Planalto, após Lira chamar o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, de incompetente. Existem 8 pedidos de instalações de CPIs parados na Câmara. E o presidente da Casa busca o entendimento sobre a ordem de instalação. A dúvida é se haverá obrigatoriedade de seguir a preferência pelas datas em que os pedidos foram protocolados ou se é possível furar a fila. Temidas pelo governo, CPIs dificultam a tramitação de projetos na Câmara e forjam um ambiente de denúncias no Congresso em pleno ano eleitoral. Um dos pedidos de CPI, prontos para acolhimento do presidente Arthur Lira, trata sobre abuso de autoridade de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. E o outro pedido também polêmico é na área de segurança pública, que é um calcanhar de Aquiles do governo Lula. O pedido é para apurar denúncias do crime organizado. E é uma preocupação, todos esses CPIs são preocupações do Palácio do Planalto. Os editoriais de hoje do Estadão. Título do primeiro: O papelão do Itamaraty lulopetista. A má-fé da diplomacia do governo Lula ficou explícita na nota pusilânime que o Itamaraty soltou a respeito do ataque do Irã contra Israel, na qual não condenou o agressor. O segundo editorial: a tragédia das crianças pobres. Com quase metade das crianças na pobreza, segundo o IBGE, o Brasil tem falhado no cumprimento de seus objetivos de desenvolvimento e precisa refazer suas escolhas. Na página dos artigos, o primeiro é escrito pelos advogados Eduardo Diamantino e Vitor Benvenuti, a iluminação pública na reforma tributária. Dizem eles: as controvérsias do passado e do presente foram superadas numa nova investida, agora com o discurso de que a COSIP possibilitará a modernização das cidades brasileiras. O segundo artigo são de dois pesquisadores. No Brasil, abrir igreja é fazer um país. É um artigo escrito por Renata Naganimi e Aramis Silva. Processo que torna o mapa brasileiro pontilhado de núcleos religiosos nos possibilita visualizar a produção de espaços sociais ao longo do tempo. Política. Vereadores de São Paulo são presos por infiltrar o PCC em licitações de municípios paulistas. É intolerável crime desafiar o Estado, diz chefe do Ministério Público de São Paulo. Vera Rosa escreve: o recado do senador Alcolumbre ao STF. Também é opinião do jornal. A ministra oficiosa. Quem é a ministra? Janja se apresenta como articuladora de políticas públicas e diz que Lula lhe dá total autonomia.
O deputado federal Glauber Braga expulsa membro do MBL aos chutes, expulsa da Câmara Federal. O governador Tarcísio fala em enxugar fundações. Reestruturação deve afetar a TV Cultura. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ataca ato de corregedor do CNJ que afastou magistrados da Lava Jato. Ele disse: uma perversidade. Internacional. Estados Unidos e União Europeia apertam cerco ao Irã, mas isolamento dificulta novas sanções. Republicanos tentam separar Israel de Ucrânia para aprovar ajuda. Chanceler de Milei, presidente da Argentina, defende Mercosul, mas pede reformas. Lula cobra pedido de desculpas do governo do Equador ao México. Contra Supremo Tribunal Federal, PEC que pune porte de droga é aprovada no Senado. Essa é a manchete de capa do jornal. Lewandowski vai à Câmara Federal e defende saidinha de presos. Paralisação em universidades e institutos federais vira fogo amigo contra Lula. O prejuízo é para o Brasil e para os alunos, afirma Camilo Santana sobre as greves. Essa frase do Camilo foi dita ontem numa audiência pública da qual ele participou no Senado Federal. Corpos em barco à deriva são da África, mas rota de como eles chegaram, esses africanos chegaram ao Brasil, à costa do Pará, é mistério. Plano para modernizar forças que agem na GLO não é concluído no prazo. Isso referindo aos portos e aeroportos. Busca por alergista subiu 42% em 3 anos no país. Covid pode ter ajudado. Aumento de casos de alergia alimentar também preocupa. A área de esportes. Erros na primeira rodada levam ao afastamento de 3 árbitros. No Rio, São Paulo encara o Flamengo na última chance de Thiago Carpini. PSG goleia o Barcelona e avança às semifinais. Senador Romário planeja voltar a ser o baixinho no Rio de Janeiro. Área de economia. Economistas veem risco para Selic e inflação com a disparada do dólar. Para economistas, cenário realça receio com equilíbrio fiscal. E por último, governo quer atrelar emenda a investimentos. Lorena, é com você. As páginas internas do jornal O Globo trazem 2 editoriais. O primeiro, intitulado Mudança na meta fiscal dificulta rota do crescimento. O governo põe em xeque credibilidade das regras que ele próprio criou e encarece investimento no Brasil. O segundo editorial, Lula enfrenta pressão de aliados com invasões do MST e greve universitária. Movimentos historicamente ligados ao PT aproveitam proximidade para promover onda de reivindicações. Na área de política, novo round. Lira reage após briga com Padilha e demissão de Primo abre espaço à oposição e preocupa o governo. Ainda na área de política, caso de pissolista amplia lista de agressões na Câmara. Após discussão, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, empurrou o influenciador para fora do prédio. Vídeo com a confusão
foi compartilhado na rede e parlamentar alegou provocações por parte do youtuber. É o 4º caso de agressão nesta legislatura. O vídeo postado nas redes sociais mostra o deputado federal Glauber Braga empurrando o influenciador do MBL. O youtuber teria provocado o parlamentar em episódios anteriores e feito ameaça. Ânimos acirrados no parlamento. O Globo traz alguns acontecimentos de agressões no parlamento, trazendo como exemplo o tapa no rosto. O Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, deu um tapa em Messias Donato, do Republicanos, durante a sessão de promulgação da reforma tributária. Bolsonaristas xingavam o presidente Lula, irritando Quaquá. Bate-boca e palavrões. Durante a audiência na Comissão de Segurança Pública com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, e Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, protagonizaram um bate-boca cheio de xingamentos. Fala gera confusão. Pronunciamento no plenário de Paulo Guedes, que rebateu críticas a Lula feitas pelos bolsonaristas Gilvan da Federal, acabou em confusão. Foi preciso deputados apartarem a briga. Barroso critica e CNJ revoga punição a juízes da Lava Jato. Afastamento de desembargadores foi mantido e o presidente considerou medida arbitrária e desnecessária. TSE adia julgamento que pode caçar senador. Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, é alvo de processo por abuso de poder econômico na campanha de 2022. Escritório de ministro da CGU atende Odebrecht, que negocia com o governo. Carvalho é questionado por sociedade em grupo que atende a empresa, que debate acordo com o órgão. Ele nega irregularidades. Ainda na área de política, PL cola ramagem a Bolsonaro em primeira inserção na TV. Em vídeos que vão ao ar a partir de hoje, sigla aposta em um bate-papo entre o ex-presidente e o deputado federal sobre temas como empreendedorismo. Michele, que também participa, gravou ainda com mulheres do partido. Sem esperar o STF, Senado aprova incluir o crime de porte de drogas na Constituição. Como se posicionou cada parlamentar? Inclusão da criminalização das drogas na Constituição, 53 foram a favor e 9 contra, do total de 81 senadores. Lewandowski admite rever decreto de armas. Em audiência na Comissão de Segurança Pública da Câmara, o ministro afirmou que medidas tomadas pelo governo Lula, como restrição à comercialização de pistolas 9mm, podem ser rediscutidas. Declarações foram elogiadas pela bancada da bala. O que poderia mudar? Calibre restrito. Em julho de 2023, o presidente Lula baixou o decreto que retomou a restrição de comercialização de armas como pistolas 9mm apenas a forças de segurança. Vedação a clube de tiros. Proibição de clubes de tiro perto de escolas. Lewandowski disse que o direito adquirido deverá ser levado em conta. Operação contra o PCC prende 3 vereadores. Empresas da facção pagavam para fraudar contratos de serviços de prefeitura e câmaras do estado de São Paulo. Polícia Federal suspeita que mortos em barcos do Pará são da África. Principal hipótese é que a embarcação tenha sido levada por corrente quando ia para as Ilhas Canárias, destino comum de imigrantes ilegais tentando alcançar a Europa. Documentos com vítimas eram do Mali e da Mauritânia. Na área de economia, dólar vai a R$ 5,26. Expectativa de juro alto por mais tempo nos Estados Unidos se soma à questão fiscal interna. Haddad mostra preocupação com contas da Previdência. Ministro critica a desoneração da folha de municípios e a equipe econômica afirma que vai rever despesas com o seguro defeso. Mercado já revê projeção para a Selic no fim do ano. Com mudança na meta fiscal, perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos por mais tempo e tensões no Oriente Médio, economistas avaliam que a taxa pode terminar o ano mais alta do que se esperava, com estimativa de 9,25% a até 10%. FMI eleva a previsão de crescimento do Brasil. O PIB deve ter expansão de 2,2% este ano e 2,1% em 2025. Haddad diz que o fundo terá de rever para melhor. Brasil pode ser soberano em IA, diz diretor do NVIDIA. No primeiro dia do Web Summit, potencial e riscos da inteligência artificial dominaram os debates. No Grindr, tecnologia para refinar o mate.
Plataforma avaliada em 1,8 bilhões de dólares e voltada para o público LGBTQIAP+, vai oferecer recurso que permite a exibição temporária do perfil fora do local em que o usuário está. Novidade está em fase de testes e será lançada globalmente no terceiro trimestre. Carro voador da Eve ficará pronto no fim deste ano. A empresa já tem 2,8 mil encomendas. No Brasil, são 335 pedidos. O governo está perto de fechar acordo para ter mais poder na Eletrobras. Proposta prevê que a União passe de 1 para 3 assentos no Conselho. Acerto pode destravar antecipação de recursos de 26 bilhões de reais. No Paraguai, ministros descartam a alta tarifa de Itaipu. O governo brasileiro quer manter o preço atual em 2024 e 2025. Para chegar a um acerto, a proposta é rever aspecto financeiro do acordo. Gigante chinesa ganha aval para lançar Fusca elétrico no Brasil. A GWM conseguiu derrubar na justiça uma liminar da Volkswagen que acusa a montadora de fazer cópia escancarada do carro que foi ícone nacional. Justiça Federal devolve mandato a presidente do Conselho da Petrobras. Pietro Mendes tinha sido afastado do cargo pela primeira instância por conflitos de interesses. Microsoft investirá em empresa árabe de inteligência artificial ligada à China. Acordo foi articulado com o governo americano para travar a influência tecnológica do país asiático no Golfo. Google avalia cobrança por buscas feitas com uso de IA. O presidente da plataforma no Brasil diz que parte do serviço deve ser paga, mas nada está definido. E por fim, na área sobre o mundo, ofensiva diplomática. Enquanto avalia a resposta militar ao Irã, Israel pressiona por mais sanções. Oceli. Nas páginas internas do jornal O Povo, a coluna vertical é a principal coluna de política do jornal, escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele diz que os senadores Cid Gomes e Camilo Santana, Camilo está licenciado do mandato para ser ministro da Educação, eles estão em campo para pôr PSB unidos, PSB e PT em Sobral. Por que essa força-tarefa? Porque existe um atrito entre o prefeito Ivo Gomes, do PSB, e a vice Cristiane Coelho, do PT. Recentemente, o prefeito exonerou um grupo de servidores, de funcionários da vice-prefeitura lá em Sobral. E os dois, Cid Gomes e Camilo, estão tentando resolver essa questão de Sobral. Trabalhadores recebiam pedras de crack como pagamento no Rio Grande do Sul. 3 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão no município de Taquara, Rio Grande do Sul. Parte da Grande Fortaleza ficará sem água hoje. Interrupção prevista para ocorrer iniciando 5 horas da manhã às 7 horas da noite. Vai viabilizar essa paralisação a interligação do novo trecho de adutora na capital. O orçamento da Prefeitura de Fortaleza para 2025 será quase 9% a maior do que o deste ano, de 2024. O orçamento total prevê uma arrecadação e, ao mesmo tempo, uma despesa de 14,3 bilhões de reais. É esse o montante que o próximo prefeito de Fortaleza, a partir de 2025, vai gerenciar. A reportagem especial do Jornal O Povo, Santa Casa de Fortaleza, efeitos de uma conta que não fecha. Instituição filantrópica reduziu em 94% os atendimentos cirúrgicos. Razão seria falta de incentivos financeiros do poder público e acúmulo de dívidas que geraram greve de funcionários. É uma matéria de 2 páginas, que aqui é a Santa Casa de Misericórdia, que fica, é a fachada
A Santa Casa de Misericórdia fica ali ao lado do passeio público, no centro de Fortaleza. E, de novo, esse casarão aqui no bairro de Jacarecanga, muito antigo, essa mansão foi construída na década de 1930 e está interditada aí sob risco até de desabamento. Olha como tem muitas casas ao lado, todas da época do auge de Fortaleza, onde esse bairro tinha moradores bem ricos na época. E o bar do Fabiano funcionou nesse casarão durante mais de 50 anos. E hoje o casarão está interditado. Política. Criminalização do porte de droga é aprovada no Senado em reação ao STF. Maior defensor do prefeito Sarto na Câmara Municipal diz não haver obra no bairro dele. No caso do vereador é o Adail Júnior e o bairro é Antônio Bezerra. Vereadores de São Paulo são presos por infiltrar facção em licitações de prefeituras paulistas. A Assembleia aprova maior subsídio para moradia. Nesse caso, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que aprovou um subsídio de até R$20 mil para o cearense que ganha até R$4 mil da entrada no pedido de casa própria. Foi aprovada ontem pela Assembleia Legislativa um projeto do governo do Estado. Hélio Gaspari escreve na sua coluna: governo federal está tonto. Ministro Camilo espera que o PT unido, isso o PT de Fortaleza, ele diz, processo está sendo todo cumprido. Nessa matéria o ministro já fala em o PT já conversar com as siglas aliadas, mas antes tem uma decisão. No próximo domingo, dia 21, os 200 delegados eleitos pelos filiados do PT em Fortaleza vão escolher o nome que vai representar o PT na disputa pela prefeitura da capital. Érico Firmo, na sua coluna, escreve: na crítica de Sarto, sobra até para o governo Lula. Isolda diz que deixará o MEC em junho e concorrer à prefeitura de Sobral é uma possibilidade. Contas de luz vão ficar até 3,10% mais baratas no Ceará após decisão da ANEEL. Brasil pode se tornar a 8ª maior economia do mundo neste ano de 2024, projeta o Fundo Monetário Internacional FMI. Elmano reduz ICMS para setor de confecção e usuário. Esse anúncio deverá ser feito agora pela manhã pelo governador. Armando de Oliveira Lima escreve na sua coluna de economia: margem equatorial, que fica entre a costa do Ceará e o Rio Grande do Norte, deve atrair salários de até R$40 mil para o Nordeste. Justiça nega prisão de empresário acusado de importunação sexual contra mulher dentro de elevador em Fortaleza. Rua José Avelino, que é um bem tombado, apresenta buracos e calçamento solto. Alunos aprovados no IFCE recebem homenagem da Prefeitura de Fortaleza. O editorial do Jornal Povo de hoje tem um título: A greve nas instituições federais de educação. E por último, é a capa aqui do Jornal de Esportes: Leão versus Raposa, em busca da trinca. Após estreia com vitória no Brasileirão,
Fortaleza recebe Cruzeiro hoje à noite no Castelão e quer manter o embalo de vitórias. Lorena. A Folha de São Paulo traz em seus editoriais: economia oscila entre o medíocre e o arriscado. Afrouxamento das metas fiscais confirma recusa de Lula em rever gastos insustentáveis, o que limita a expansão do PIB e torna o país mais vulnerável. Trump e o impensável. Julgamento começa a tornar plausível que um condenado conquiste a Casa Branca neste ano. Na área de política, STF se vê sob ataque do Congresso e ministros recorrem a Lula por apoio. Caso Elon Musk inflamou parlamentares e a ala da corte se preocupa com mudança de tom do presidente da Câmara sobre o judiciário. Lira dá início à reação ao Supremo e manda recado ao Planalto. CNJ refoga afastamentos de Arendt e juiz da vara da Lava Jato. O Conselho manteve fora dos cargos 2 juízes do Tribunal Regional Federal. Escritório de ministro da CGU atua para Odebrecht, que renegocia com o órgão. Defesa do ex no Brasil diz ao STF cumprir todas as ordens judiciais. Governo Lula exonera primo de Lira e cede ao MST após invasões. Mudança no órgão era pedida pelo movimento. Direita reage e pauta a urgência de projeto que pune invasores. PF mira financiadores do 8 de janeiro em 26ª fase da Lesa Pátria. Glauber Braga agride militante do MBL e troca empurrões com Kim. Marinhas da França e do Brasil fazem exercício conjunto no Rio de Janeiro. Militares da França realizaram exercícios em conjunto com a Marinha do Brasil na ilha de Marabaia, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, dia 15. Senado deve liberar 15 bilhões de reais a Lula antes de análise de vetos. O objetivo é votar projeto que altera o arcabouço fiscal para garantir emendas. TSE adia julgamento que pode caçar senador bolsonarista. Charge inédita de Ziraldo retrata clima tenso da campanha pelas diretas já durante a ditadura. Folha estreia blog evangélicos com o olhar de quem vai à igreja. MP de São Paulo pegou muito na mão de réus, diz novo procurador-geral. Escolhido por Tarcísio, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa ficou em terceiro lugar na lista para comandar o órgão. Supremo extingue ações contra ex-ministros de FHC. Na área sobre o mundo, CELAC racha em crise México-Equador e agrava desintegração na vizinhança. Lula participa de cúpula esvaziada e chega à Colômbia em meio a atritos de governos na região. Venezuela prende ativista sob acusação de tentar matar Maduro. Aliados ignoram apelos de petista e Brasil vê influência em xeque. O movimento de liberação de drogas retrai em Europa e Estados Unidos. Temor de criminalidade gera restrições em países como Holanda e Dinamarca. Oregon recua e pune porte com prisão. Em segundo dia de julgamento, Trump retorna ao Tribunal de Nova York para a seleção de jurados. Vila arrasada na Ucrânia tenta se reerguer após saída russa. Possai Posvolsky teve o azar de estar em posição estratégica para Putin. Ataque do Irã a Israel foi alinhado com o Kremlin, diz estrategista de Zelensky. Amorim deve ir à Rússia e prevê encontros com aliados de Putin. Meta fiscal de 2025, iniciando a área sobre o mercado, exigirá 50 bilhões de reais em receitas extras. O valor pode ser o maior caso o Congresso derrote o governo em medidas como o PERSE. Dólar a R$ 5,27, risco de acidente. Perspectiva para o PIB a curto prazo não muda, mas dívida e sururu no mercado preocupam. Haddad atribui 2/3 da alta da moeda ao cenário externo, pois o dólar supera os R$ 5,26, com fala de Powell e temor sobre meta fiscal. O presidente do FED diz que a instituição ainda não tem confiança de que a inflação nos Estados Unidos caminha para a meta. Então essas foram as atualizações da Folha de São Paulo. Oceli. Agora vamos aqui dar uma geral aqui no jornal Valor Econômico. E eu começo pela capa do jornal. G20.
Esther Duflo defende taxação de multis e de grandes fortunas para compor fundo climático. China. A economia do país cresceu 5,3% no primeiro trimestre deste ano, mas dá sinais de desaceleração. Carro voador. Protótipo da aeronave elétrica desenvolvida pela Ever Mobility da Embraer deve iniciar testes até o fim do ano. A manchete do jornal foi essa ontem, ou na questão do cenário econômico no país. O dólar encosta em R$ 5,27, com risco fiscal e a expectativa de queda menor do juro nos Estados Unidos. Moeda fecha no nível mais alto desde março de 2023. A bolsa cai e juros futuros disparam. Analistas veem espaço cada vez menor para cortes da Selic. O mercado brasileiro teve ontem mais um dia muito negativo, com alta forte do dólar, queda da bolsa e aumento dos juros futuros. No cenário interno, pesam as incertezas crescentes sobre as contas públicas, com o anúncio do governo da redução da meta de resultado primário de 2025 para zero e de afrouxamento do esforço fiscal nos próximos anos. No quadro externo, os investidores se ajustam à expectativa de que os juros americanos vão demorar mais para cair e recuar menos que o esperado, com uma combinação desfavorável para as moedas emergentes. Nova operação contra o PCC mira contratos públicos em São Paulo. Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a sociedade devem evitar retrocesso fiscal, diz Rogério Seron, ele é secretário do Tesouro. Construtoras vencem PPP, que é parceria público-privada, do litoral paulista. Enfrentar e vencer os desafios climáticos é plenamente possível, escreve Carlos Pereira. Locação de escritórios avança em São Paulo. O que preocupa é a competição global, afirma CEO da B3, diretor executivo desta empresa. Destaques: CNJ revoga suspensão de magistrados. CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Projeto de lei do Extreme é aprovado no Senado e a matéria vai à Câmara. Senado aprova PEC das drogas. Vamos agora dar aqui uma passeada pelas páginas internas. Vou dar aqui as páginas de política e depois você continua, Lorena. A jornalista Lu Aiko Ota escreve: é micro o ajuste pelo lado das despesas. Organizações sugerem transição econômica justa e sustentável no G20. Rogério Seron prega equilíbrio para evitar retrocessos fiscais. Nesta entrevista ao Valor Econômico, secretário nega que mudança na meta de superávit represente abandonar o arcabouço fiscal. Cenário externo explica maior parte da alta do dólar, defende o ministro Fernando Haddad. Moeda americana alcança maior patamar em mais de um ano, após o governo federal apresentar nova meta fiscal até 2028.
Governo represa remédio para hemofilia. Operação mira novo elo entre PCC e contratos com a administração pública da capital paulista. Demissão de primo de Arthur Lira, do INCRA de Alagoas, faz crescer atrito do presidente da Câmara com o governo. O presidente da Câmara reagiu ao pautar urgência para 2 projetos da bancada ruralista que penalizam invasões de terra. Ministro Haddad irrita Congresso ao incluí-lo no rol de pressões fiscais. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, reverte afastamento de Gabriela Hatz e Danilo Pereira Júnior. Senado aprova PEC das drogas em 2 turnos e matéria vai para a Câmara Federal. PL que regulamenta serviços de streaming passa no Senado e também vai para análise e votação da Câmara Federal. Ministério Público deve abrir espaço bilionário nas regras fiscais. China surpreende e cresce 5,3% no primeiro trimestre, mas consumo segue fraco. FMI vê pouso suave da economia global com crescimento estável. Israel exige sanções reforçadas contra o Irã. E, por último, antes de passar para a minha colega Lorena, o editorial do Valor Econômico tem o título "Para FMI, ainda há risco de choques inflacionários". Lorena, é com você. Bom, continuando com as páginas internas do Valor Econômico, no caderno especial, o Valor Econômico traz uma entrevista. Taxar bilionários e paga dívida moral com mais pobres. Nobel de Economia, Esther Duflo, apresentará no G20 proposta de direcionar recursos a fundo com gatilho climático para transferências diretas. Alta de ICMS reacende divergências entre varejo nacional e sites estrangeiros. A alta da alíquota de 17% para 25% é apoiada por grupos locais e questionada por plataformas. Em reunião com Lula, executivos do Mercado Livre pedem fim de isenção. Locação de escritórios volta a crescer em São Paulo. Mercado retoma com empresas em busca de áreas maiores para acomodar mais funcionários. G6 Energia investe 1,65 bilhões de reais em renováveis. Eve Air começa a entregar carros voadores em 2026. Carteira do modelo Eve 100 é 2,8 mil unidades e valor total é de 8,6 bilhões de dólares. Companhia ainda espera certificado da ANAC. Detran investe em automação e prevê acelerar atendimento. Disputa por marcas de bebidas cresce e NPI registra alta de pedidos. Produção de minério da Vale sobe 6,1%. Pietro Mendes volta ao conselho da Petrobras. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região derrubou o limiar que afastou o conselheiro do cargo. Construtoras médias vencem PPP do litoral de São Paulo. O consórcio ofereceu 10,17% de desconto e superou Anciona. Obras devem somar 44,3 bilhões de reais. IA e digitalização auxiliam as empresas em metas climáticas. Na área sobre agronegócios, Lactalis quer ampliar domínio no mercado brasileiro. Amendoim engorda o lucro do CRAS Brasil. Desvalorização de grãos pressiona VBP do agro. Agroindústria mostra sinais de forte expansão. Na área de finanças, o mercado já vê pouco espaço para o Banco Central fazer novos cortes na Selic em 2024. Taxa de contratos de DI para janeiro de 2027 vai a 11,06%. Dólar avança para R$ 5,26
5,26 e Ibovespa recua ao menor nível desde novembro, com piora em cenário. Com risco fiscal, Tesouro já paga juro real de 6%. Bancos centrais dos Estados Unidos e da zona do euro seguem caminhos opostos contra inflação. FMI faz alerta sobre desinflação estagnada. Fusões e aquisições começam a dar sinais de melhora no ano. Lula pede juros mais baixos em nova linha de crédito para MEI. Sócios de titânio são iniciados pela Polícia Federal. A apuração de supostos crimes cometidos por empresa de Santa Catarina envolve gestora cripto. Bolsa em nenhum lugar do mundo é negócio para fintech. É o que diz o entrevistado, presidente da B3, Gilson Finkelstein. Amplia aposta em novos produtos e análise de dados para enfrentar futura concorrência. E essas foram as atualizações do Valor Econômico. E também vamos conferir agora algumas das atualizações do portal Valor Econômico. Mercado já vê pouco espaço para Banco Central fazer novos cortes na Selic em 2024. Taxa de contratos de DI para janeiro de 2027 vai a 11,6%. Dólar avança para R$ 5,26 e Bovespa recua a menor nível desde novembro, com piora em cenário. Taxar bilionários e multis paga dívida moral com mais pobres, diz Nobel de Economia. Integrantes do B20 terão artigos no site do Valor. Bolsa em nenhum lugar é negócio para fintech. Na área de política, Senado aprova a proposta que criminaliza porte de qualquer quantidade de drogas. Lira avisa líderes partidários que instalará CPIs pedidas pela oposição. Análise. Haddad irrita Congresso ao incluí-lo no rol de pressões fiscais. Como falar a respeito de sobrecarga no trabalho? O que está por trás do aumento do número de gols nos jogos? Lactalis quer ampliar seu domínio no mercado brasileiro. Fundada por igreja, Corim cresce com produção orgânica. Americanas bate metas na Páscoa 2024. Essas foram as atualizações do portal do Valor Econômico e aqui nós encerramos esse primeiro bloco de notícias dessa quarta-feira, 17 de abril, e esperamos aqui vocês com a gente na TV da Transparência.